Irmãos, a paz de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ter mais um testemunho maravilhoso para você acompanhar. Fique em comunhão e Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Louvo e agradeço ao meu Senhor nesta noite pela preparação de estar congregando junto com todos vós. Agradeço ao Senhor pelo dom da vida. E louvo o Senhor pelo Senhor ter trago nós da cidade de Itabaporã, do estado do Mato Grosso, congregar aqui nesta Irmandade. Trouxe e quero ser portador para levar a saudação, para saudar a minha querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Louvo o Senhor, irmãos, porque nasci num lar cristão. Meus pais, como aprenderam dos seus pais, na tradição humana, ensinaram para nós. Nasci uma criança deficiente, uma criança prematura, com insuficiência renal e pâncreas. Não tinha os pâncreas em funcionamento e também os rins. Mas minha mãe é uma mulher muito devota, uma mulher que buscava o Senhor. Ela fez uma promessa ao Senhor, que se Deus desse os rins em funcionamento a essa criança, ela veria entregar essa criança para ser um sacerdote de Deus na terra. E se caso Deus não desse o funcionamento também, já era dele esta criança. Louvo o Senhor que o Senhor teve misericórdia da minha alma, me alcançou com misericórdia e me deu os rins em funcionamento. Louvo o Senhor que na época a medicina ficou confundida, mas o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Agradeço ao Senhor que no tempo certo, aos 8 anos de idade, minha mãe colocou no seminário, cidade de Blumenau, Santa Catarina, e ali, irmãos, aos 18 anos fui consagrado a padre, de ser o padre mais novo do Brasil. Louvo o Senhor, saí para fora do país e voltando, me assediei na cidade de Trindade. Fui padre naquela cidade por 8 anos. O Senhor me levou ali e na condição de homem de Deus, fazia conforme achava que estava certo as tradições. Mas louvo o Senhor que no tempo certo também o Senhor nos tirou de lá. Louvo o Senhor, na cidade de Nerópolis, um dia o Senhor apareceu com 2 mulheres de Deus e falou comigo a respeito da palavra. Nós não entendíamos, mas aquela mulher chegou e disse: homem de Deus, nós temos um recado da parte de Deus para falar contigo. Eu ali parando para ouvi-las, elas disseram assim: a Santa Bíblia diz assim, que Jesus Cristo desceu até o Jordão a João ser batizado. E quando ele partiu o pão e deu o cálice aos seus discípulos. E na comunhão ele disse que só ele é o intercessor entre Deus e o homem. E o que o Senhor tem para nos falar dessas coisas? Eu disse para ela: o meu caminho é aqui, o seu é do outro lado. Eu sirvo a Deus como aprendi com meus pais. E aqui estamos mais tempo que vocês. E ali, irmãos, tomei em direção e disse para ela: se o meu Senhor quiser falar comigo, ele diz comigo, ele fala comigo. Estas mulheres, uma delas, mais audaciosa, entrou na frente e disse assim: o meu Senhor vai falar contigo. Louvo o Senhor, irmãos, que no tempo passou-se, e quando ia ministrar os batismos, e quando ia ministrar o bocado seco, e quando também ia fazer a confissão, uma voz aparecia no anfiteatro da igreja, e aquela voz falava comigo. Meus companheiros não entendiam aquela voz, diziam que não estavam ouvindo, mas eu ouvia as vozes, e aquelas vozes começaram a atrapalhar-me na ministração. Quando eu ia fazer os batismos, entrava uma voz e dizia: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu pedia para desligar a sonoplastia, mas não tinha ninguém falando. E ali buscava, procurava, mas não tinha. E quando na ministração do bocado seco também, a voz dizia assim: você rouba do meu povo o meu sangue. E aquele que não tem parte no meu sangue, não tem parte no meu reino. E eu procurava meus companheiros e dizia: nós estamos roubando o sangue do povo de Deus. Vamos ministrar o sangue. Mas, irmãos, quem conhece a tradição sabe que ali é ordenança de o homem que está na ministração ministrar só o cálice e o povo só o pão. E mesmo assim o pão é um pão asmo, não é um pão com fermento.
Mas, meus irmãos, o Senhor foi maravilhoso com minha vida. Procurei medicina, comecei a procurar para saber o que estava acontecendo comigo. No tempo certo, o Senhor falou comigo. O Senhor mandou numa madorna um homem de branco no meu quarto, e aquele homem me disse: vai para o Mato Grosso, Davi, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia. Eu entendi que aquele sinal era um sinal para eu sair desta cidade e ir para a cidade do Mato Grosso. Escolhi a cidade de Várzea Grande, próximo de Cuiabá, porque ali tinha também uma igreja do Divino, e ali fui transferido para aquele lugar, para o seminário do Cristo Rei, e ali comecei a ministrar. Irmãos, e todas as portas que eu achei, eu entrei nelas para ouvir estas vozes, para ver se essas vozes comunicavam comigo, para ver se eu entendia aquele recado de Deus na minha vida. Louvo o Senhor, irmãos, que se passou os tempos, comecei a ministrar numa escola de teologia e filosofia da Igreja Batista, e ali comecei a trabalhar com aqueles irmãos, e fui convidado a ser pastor daquela igreja. Louvo o Senhor que no tempo certo também fui para aquele lugar, e ali, irmãos, fui consagrado a pastor daquela igreja. E passando-se os tempos, comecei também a conversar com os meus companheiros e dizer para eles: meus irmãos, eu saí de uma tradição humana e entrei em outra tradição humana. Nós não estamos diferentes, nós só mudamos alguns detalhes, porque lá o nome era padre e aqui ele é pastor. Mas a Bíblia não menciona que dá o direito ao homem a essa sequência. Louvo o Senhor, irmãos, porque na nossa ignorância, mas o Senhor fazendo-nos saber, porque conversando com os meus companheiros e dizia para ele, lá nós tínhamos as tradições, e aqui nós trouxemos as tradições também. Nós tínhamos lá a árvore de Natal, o presépio debaixo dela, nós tínhamos ali a tradição de comemorar o dia do nascimento de Cristo, e ali nós tínhamos os presentes, e nós adorávamos ali o sol e a lua, todos sem saber. Mas aqui nós temos o sol e a lua, nós temos a árvore, menos o presépio, mas os presentes estão debaixo da árvore. E todos fazendo as mesmas tradições e comemorando também o nascimento vital de Cristo Jesus. Irmãos, todas as festas do calendário romano nós estávamos praticando. Dia dos Pais, a palavra é dos pais. Dia das Mães, a palavra é das mães. Todos os dias comemorando as mesmas datas. Nós não saímos da tradição. Éramos mesmos tradicionais que comemoravam as datas. E ali fomos tomados por uma força, irmão. Me candidatei ao Conselho dos Pastores, fui eleito. E ali fiz uma revolução e pedi para aqueles irmãos para que nós pudéssemos mudar isso daí. Pelo menos no nosso estado, nós iríamos voltar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Manter ali uma doutrina, como os apóstolos ensinavam. Ser ali amigos de Paulo e ter também a doutrina paulina. Irmãos, nós não conseguimos. Montamos uma igreja, fui presidente dela. Essa tem o nome de Água Viva. No Mato Grosso, estado de Rondônia, estado de São Paulo, ainda tem algumas delas. E ali, irmãos, colocamos o nome de Água Viva e ali queríamos trabalhar como igreja apostólica e guardar os mandamentos dos apóstolos. Mas, irmãos, com 4 meses nós falimos, não conseguimos manter esta doutrina, porque não podíamos cobrar o dízimo, porque o dízimo, segundo a lei de Moisés, é para os levitas, e eles têm que levar o mantimento para o templo. E no Novo Testamento, o templo somos nós. Nós somos o templo sagrado do Senhor. E o alimento agora é espiritual, porque agora nós somos o templo. E nós não somos levitas, não temos direito de receber dos homens que perecem. Então não poderíamos receber nenhum alimento. E não podíamos levar também na casa do tesouro, porque a casa do tesouro foi desfeita no ano de 70 por Ciro. Então não havia mais o templo sagrado, agora era o homem. E por este direito não podíamos cobrar. Só as ofertas alçadas
E essas ofertas tinham que ser como Paulo prescreveu na segunda carta, capítulo 9, verso 7, verso 8. Coleta para os pobres da Judéia, coleta para os pobres que ali se davam nas igrejas daquela época. E tinha que ser conforme no coração, não por tristeza e nem por colocação, porque Deus ama quem dá com alegria. E ali, irmãos, falimos porque não podíamos cobrar e tínhamos que pagar o salário de pastor, tínhamos que dar férias e 13º, tínhamos que pagar o templo, a água, a energia e funcionamento, e não dava conta. Voltamos para as velhas tradições. Batizei minha família toda, meus pais, meus irmãos, naquela denominação. E um tempo passou-se, e ali, irmãos, voltamos para as práticas das velhas obras, e meu pai desviou da minha igreja. Meu pai desviou da minha igreja, e eu fiquei muito triste. E fui saber com ele por que ele tinha se desviado. E ele disse para mim: eu estou congregando no lugar mais alto da terra, no melhor lugar do mundo. E eu disse para ele: você não está no melhor lugar do mundo, e nem no lugar mais alto, porque o pico do Everest é o lugar mais alto, e aí não tem comunicação. Ele disse: